Fala galerinha do sétimo ano, segue o nosso último vídeo aí de ciências e vamos falar sobre saúde, tecnologia e sociedade, que é referente às páginas 28 até a 47. Não sei se vocês lembram quando vocês eram do sexto ano, que nós falávamos sobre definição de saúde, que é o bom funcionamento dos sistemas orgânico, mental e social. Para a saúde, nós temos duas dimensões aí. A saúde individual, que é quando a gente fala do indivíduo se tratando, buscando as melhores condições para consigo mesmo. E a saúde coletiva é quando ela visa um grupo de pessoas, como hábitos de higiene, saneamento básico, moradia, tá? Então, existe essas duas dimensões para nível de saúde. E a doença, nós também falamos lá no sexto ano, que é quando existe um mau funcionamento de um dos sistemas citados anteriormente, do sistema orgânico, do mental ou do social. As doenças elas podem ser tratadas com medicamentos alopáticos, podem ser tratadas com homeopatia, com algum tipo de terapia. Agora a gente vai falar sobre qualidade de vida. O que a gente define como ter qualidade de vida? É a gente poder procurar ter pelo menos 6 horas de sono indicadas pela Organização Mundial da Saúde, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas de meditação ou outro tipo de atividade e buscar sempre ajuda médica, proporcionando assim ao que a gente chama de expectativa de vida, que é o tempo médio que um indivíduo ele vive em um determinado ambiente de acordo com as condições, Qual vai ser a longevidade de uma determinada pessoa ou de uma população, de acordo com todas essas formas de manter uma vida saudável. É claro que nós estamos falando disso em vista de termos científicos, tá? Então aqui eu mostro para vocês em 2017, que é o mais recente, e aqui ele mostra que a expectativa de vida ao nascer em 2017 entre Norte e Nordeste se vive menos do que a média nacional. A média nacional ela vai até de 77 a 79 anos, tá? Tudo isso tem vários fatores que podem influenciar na expectativa de vida. São pessoas que trabalham ainda em roça, pessoas que precisam acordar cedo, pessoas que não têm um médico na cidade, cidades são pequenas, cidade de interior, não tem saneamento básico, como pavimentação das ruas, tratamento de água e de esgoto, uma moradia adequada. Muitas dessas pessoas elas vivem em casas de madeira, barracos construídos com papelão, algumas casas de pau a pique, podendo algumas delas até ter infecção de insetos como percevejo, por exemplo, que são justamente doenças, malária e a doença de Chagas, que são doenças que são endêmicas das regiões norte e nordeste do Brasil. Então, por isso também se dá a menor expectativa de vida do Brasil. Para prevenir algumas doenças, nós temos aí a vacina, que ela é chamada também de imunização ativa. A vacina ela é produzida muitas das vezes pelo próprio agente causador da doença, utilizando apenas 1% da sua carga, E aí elas são produzidas a partir de como o nosso organismo ele vai produzir anticorpos, que a gente vai falar no outro slide, para produzir anticorpos para o nosso organismo prevenir contra algumas doenças. Infelizmente, nem todas as doenças elas têm vacina, não tem a forma de prevenção a vacina, mas existem outras formas de prevenção. Por exemplo, vamos citar aí uma doença que não tem vacina, que é a AIDS. Ela não tem a vacina como prevenção, mas existem outras formas, como se a mãe for portadora do vírus, não amamentar o bebê, se em relações sexuais utilizar o preservativo, não compartilhar agulhas e seringas contaminadas com sangue soro positivo. Então, assim, não tem a vacina, que serve para prevenção da doença, mas ela tem outras formas de prevenção. Então, como eu falei anteriormente, quando as pessoas elas são imunizadas a partir da vacina, o nosso corpo produz substâncias que são chamadas de anticorpos. É como se fosse o exército do nosso corpo.
quando algum agente causador, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, eles entram em contato com a nossa corrente sanguínea, o nosso corpo produz esses anticorpos que vão servir para combater a ação desses agentes causadores, tá? E isso pode acontecer quando a pessoa já teve a doença ou que recebeu algum tipo de vacina. Inclusive, né, quando as mamães elas dão à luz ao bebê, quando ela amamenta, quando ela pega aquela substância que muitas mães falam assim, isso é só uma aguinha que está saindo do meu peito, aquilo ali é o colostro, que tem uma grande quantidade de anticorpos e que vai prevenir a criança de várias doenças ali mesmo na amamentação. Então é extremamente importante que as mães, ao darem à luz aos seus bebês, que proporcionem esse momento de amamentação, tá? Que ali ela vai começar a passar os anticorpos para o próprio bebê, tá bom? E isso daqui, né, é o que a gente tinha falado anteriormente, né, que quando a gente fala de saúde coletiva, que é um grupo maior de pessoas, quando a gente fala de saúde coletiva, a gente fala em relação ao saneamento básico, que são as condições básicas de higiene, né? Então a gente especificamente fala em questão da água, que precisa do tratamento da água do esgoto, né? Então aqui eu mostro um local onde não tem esse tratamento, que tem essas fossas que são lançadas diretamente na água, que vai proporcionar a procriação de novas doenças. Em relação ao solo também, que existem muitas doenças que são relacionadas ao solo, que algumas vezes, né, não só essa água poluída e ou contaminada é lançada diretamente em outras fontes aquáticas, mas também são lançadas no solo. Muitos animais que sobrevivem, por exemplo, bois, porco, que sobrevivem de alimentação de pasto, esse solo pode estar contaminado e assim sendo esses animais hospedeiros de alguns tipos de doença para assim passar para o ser humano. Então é extremamente importante que a gente não se preocupe só com a saúde individual, que é se preocupar consigo mesmo, mas que a gente tenha a preocupação com a saúde coletiva, a saúde de várias pessoas dentro de um determinado ambiente. E esse ano aí nós tivemos aí a questão das eleições, que são pessoas que normalmente proporcionam esse tipo de saúde para os indivíduos, né? Que são os prefeitos e vereadores que cuidam dessa parte, né? Mostrando os vereadores fazendo as suas leis e os seus prefeitos aprovando essas leis, principalmente em relação à saúde coletiva. Infelizmente a gente vê que tem muitos lugares que não tem esse tipo de infraestrutura e que, infelizmente, ainda vemos pessoas morrendo de doenças que já poderiam ter sido erradicadas, doenças que poderiam já não existir mais, pelas vacinas e pelo saneamento básico, tá? Então, são pessoas que precisam de uma condição adequada de moradia, pessoas que precisam de água e esgoto tratados, iluminação pública, pavimentação das ruas. E isso se chama saneamento básico. Então, isso aqui, né, cuidados com a saúde individual que eu já tinha falado anteriormente, é quando a gente cuida de si mesmo, que a gente procura um médico, que a gente procura fazer uma boa alimentação. E o coletivo é quando você procura se ajudar e ajudar aos outros também. Então, galerinha, fico aí com o último vídeo aí de ciência, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Beijos.